Vamos lá, pessoal, continuar? Qualidade do ar, não esquecido, acredite se quiser, Amazônia, a gente vai voltar no final, tá bom? Então agora a gente parte para outro ambiente que a gente também precisa preservar. Falamos de preservação dos solos, falamos de manutenção do ciclo da água e agora vamos falar da qualidade do ar que nós respiramos. Observe a imagem. Então a gente pode perceber nesse momento que essa imagem aí, ela não é uma imagem de que o tempo está fechado ou está chuvoso, é uma imagem de poluição atmosférica, tá? Então, vamos nessa, né? Composição do ar atmosférico. Temos um gráfico aí que nos diz a maior quantidade de gás presente na atmosfera do maior para o menor. A gente tem 78% de nitrogênio, 21% é oxigênio e o restante são outros gases que estão misturados na atmosfera. Vamos lá. Infelizmente, situações como a da imagem não são raras, principalmente em épocas sem muitas chuvas. Você já deve ter reparado como o ar nas grandes cidades se diferencia daquele do campo, mas o ar continua o mesmo. Ele é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases, como o gás carbônico, também vapor de água, tá? Dos gases que formam o ar, alguns deles são tóxicos. E o principal deles, o mais tóxico, é conhecido como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Então, existem 3 gases extremamente poluentes. Você sabe de onde vêm as emissões desses gases? Vamos investigar. A gente já sabe que existem gases poluentes, né? Na página 380, nós temos algumas imagens que mostram fontes poluidoras. Porém, como essas imagens aí, elas estão demonstrando todo o capítulo, a gente deixa para comentar elas depois. É uma tarefa que vocês vão fazer, tá? E vão marcar X em cima de todas as fases que vocês acham que são poluidoras, para a gente poder, na correção, comentar essas imagens. 381. Se você achou que todas as imagens da página anterior são fontes de poluentes, acertou. Já deu a dica antes. Existem fontes naturais de poluição, como queimadas naturais, vulcões e decomposição de seres vivos. A poluição causada pelas pessoas, por meio das indústrias, das usinas termoelétricas e dos veículos. A queima de combustíveis fósseis, realizada em diversos setores, é a principal responsável pela poluição atmosférica. Estão lembrados, não sei se vai falar aqui agora, mas estão lembrados do biodiesel, que é uma das soluções para manutenção do efeito estufa? Aquele videozinho, aquele arquivo que eu fiz para vocês lá de ciências, eu acho que no capítulo 2, se eu não me engano. Alguns dos poluentes são invisíveis, como os gases, mas existem outros que podem ser vistos. Lá embaixo, vamos pular esse faça você mesmo nesse momento. O monóxido de carbono, gás extremamente tóxico e incolor, é um dos produtos da combustão incompleta. A combustão incompleta ocorre quando não existe oxigênio suficiente para queimar todo o combustível. Nesse caso, ocorre também a formação de fuligem, que é o carbono puro. Esse pode ser visto. Eu acho que vocês podem imaginar agora quando um carro acelera muito, que sai muita fumaça assim pelo cano de descarga, né? Nos veículos automotores, a combustão deve ser completa para que não liberem poluentes na atmosfera, mas isso nem sempre ocorre. Um dos principais efeitos da poluição para o meio ambiente é o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a vida na Terra, porém ele está sendo cada vez mais perigoso. Por que isso está sendo perigoso? Vamos na página 382, a gente tem uma imagem representativa do efeito estufa e algumas explicações que a gente só vai relembrar, porque nós já vimos isso lá na apostila 1. Então, os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, que é conhecido como gás carbônico, permite que a luz do sol passe por eles.
parte da energia solar é refletida, ou seja, ela vai incidir na Terra e vai refletir novamente para o espaço, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Porém, os gases que retêm essa grande parte desse calor acabam gerando um aquecimento nessa camada da atmosfera, conhecida como aquecimento global, tá? Em que até que ele encontre um espaço novamente para que ele seja refletido para o espaço, aqui já ficou tudo quente, tudo quente. Então, os gases que são liberados na atmosfera são os gases que estão comprometendo a passagem dessa reflexão do Sol. Por isso é que esses gases têm que ser pouco eliminados, né? E é exatamente o contrário que acontece. Algumas usinas, a grande maioria dos carros que não usam biodiesel, acabam eliminando durante a combustão, que é a queima dos combustíveis, uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Então, vamos na 383. Sem o efeito estufa, o planeta Terra seria muito frio, não seria possível a existência da vida aqui. O problema é que alguns poluentes, como o monóxido de carbono, criam uma camada tão grossa na atmosfera que acabam retendo mais calor do que o ideal, do que o normal que era para ser retido, o que causa um aumento da temperatura na Terra, que pode ser extremamente perigoso. A gente ouve muito falar, né, sobre as vidas que dependem disso, sobre alguns ambientes que a gente está perdendo devido ao aquecimento global, como o derretimento das geleiras e das calotas polares, né? Vamos lá para baixo. O grande responsável pela limpeza do ar que nos rodeia é o ciclo da água. Olha como né, tá ligado ao outro. Quando a água evapora e alcança alturas elevadas, ela se condensa ao redor das partículas suspensas. Com a chuva, essas partículas caem na terra. Além disso, as gotas, ao caírem, juntam outras partículas que vão encontrando pelo caminho, como se estivessem lavando a atmosfera e melhorando a qualidade do ar. Se você mora em uma grande cidade, repare como a qualidade do ar piora durante um período sem chuvas e melhora quando ocorre uma tempestade. Isso é bem comum acontecer. O ciclo da água também mantém a umidade relativa do ar em níveis adequados aos seres vivos. Então, como já vimos, a manutenção do ciclo da água depende da cobertura vegetal. Dessa forma, a vegetação também é muito importante para a qualidade do ar. Por quê? Porque ao longo do processo de fotossíntese que as plantas realizam, elas eliminam grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Além de ajudar a manter o ciclo da água, algumas plantas são capazes de absorver gases tóxicos, como o monóxido de carbono, formaldeído, benzeno, amônia, entre outros gases tóxicos. Então, a presença das plantas nas cidades e até mesmo dentro das casas, ela purifica o ar. Então, uma coisa é intimamente ligada à outra. Tanto a presença da cobertura vegetal, quanto a manutenção do ciclo da água, quanto a poluição atmosférica. Beleza? Vamos, antes de falar de atividades finais, voltar naquele Acredite Se Quiser, que está localizado lá na página 375. Vamos lá, isso é muito importante, que quando a gente fala de floresta amazônica, a gente fala de algo muito importante para a gente. As florestas estão relacionadas à manutenção da temperatura e do clima do planeta. Por meio da fotossíntese e da evapotranspiração, as plantas controlam a quantidade de gases na atmosfera, além de regular a umidade e o regime de chuvas em todo o planeta. Estudos sugerem que 90% de toda a água que chega à atmosfera vem da transpiração das plantas. Ou seja, a água é captada pelas raízes, atravessa o caule, atinge as folhas, de onde retorna para a atmosfera, completando o ciclo. A Amazônia, em seus aproximadamente 5.500.000 quilômetros de extensão, tem centenas de bilhões de árvores de diferentes tamanhos.
Em 2004, foi publicado um relatório científico que estimou que a floresta amazônica libera cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia, apenas por meio da transpiração das árvores. Essa floresta, portanto, é responsável pela formação de nuvens carregadas de vapor que levam a umidade para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Você consegue imaginar o que aconteceria com o clima dessas regiões se o desmatamento da Amazônia continuar avançando e as florestas forem destruídas? Então a gente percebe que a manutenção aérea na questão de gases é totalmente comprometida quando existe um projeto que dissemina o desmatamento da floresta amazônica, né? Quando acontece alguma queima, né, de parte da floresta, a gente perde milhões de árvores, a gente perde milhões de plantas que estão constantemente renovando o ar, fazendo a manutenção da temperatura também do ar. Então, essa parte realmente é muito importante a gente analisar e entender que a floresta amazônica nos pertence, tá bom? E que nós devemos cuidar daquilo que cuida da gente, porque afinal de contas ela está repondo, né? Ela está filtrando e repondo constantemente o ar que nós respiramos, tá bom? Depois, vamos lá para as atividades finais. Vocês vão responder todas as atividades. Antes tem uma manchete que fala sobre o desmatamento da Amazônia. Essa atividade aqui eu vou propor para a gente fazer semana que vem e eu vou explicar de que maneira vocês vão fazer quando eu também colocar o vídeo anexo, porque vai ser uma atividade que vai estar ligada a outra. 384, vocês vão responder até o finalzinho do capítulo, que é 391. Na 390 e na 391 a gente tem um relembrando, que tem todo final de capítulo, que é um resumo esquemático daquilo que você aprendeu no capítulo, tá? Então, nós temos aqui, como manutenção do ciclo da água, a gente tem alguns processos, tá? Tem outros processos lá do outro lado que podem também fazer a manutenção desse ciclo da água, e você vai preencher de acordo com o seu conhecimento essas lacunas que estão em branco aí. Tá bom, galera? Então, beleza. Próximo vídeo, correção comentada do teste, ok? E o outro vídeo anexo, assistam, tá? Espero que vocês entendam, que vocês gostem, para que semana que vem a gente levante um trabalho bem bacana a respeito desse vídeo anexo, que também tem tudo a ver com o nosso conteúdo novo, que é do capítulo 4, ok? Beijo!